Olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias. Mais uma quarta-feira aqui a gente traz um podcast Papo Reto, trazendo personalidades importantes do nosso estado, trazendo assuntos relevantes para toda a população, não só aqui do nosso estado, do Amazonas, mas do Brasil inteiro. A gente começou agora, 17 horas e 28 minutos, porque tivemos um probleminha técnico, mais uma vez a nossa energia nos abandonou, mas conseguimos resolver. E essa questão da energia vai ser assunto também do podcast Papo Reto aqui, para você que acompanha toda a programação nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, @ABN Notícia, Facebook ABN Notícia, no Twitter, no nosso site agenciabrasildenotícias.com.br. Esse é um projeto inovador nosso e um projeto grandioso, que vem muita surpresa pela frente. Pode acreditar, você pode participar do nosso podcast mandando seu comentário, sua sugestão, sua pergunta através do nosso WhatsApp. O número é o 994600627, 994600627. Pode participar e a nossa produção vai trazer para a gente todas essas demandas para a gente trazer aqui e esclarecer para você que acompanha a nossa programação e nosso podcast. Hoje recebo a presença ilustre aqui do deputado Adilto Afonso, do PDT, e também a presença do diretor-presidente da ASERPAN, João Rufino Júnior. Quero desde já agradecer a presença dos senhores e hoje o assunto é extremamente importante, não só para a população de Manaus, mas para a população do nosso estado do Amazonas, porque falamos de transporte hidroviário. Boa tarde, Márcio. Agradeço o convite do Papo Reto de vir aqui falar sobre a ASERPAN, o trabalho da nossa agência reguladora, na companhia aqui do nosso ilustre deputado Adilto Afonso, que foi um dos responsáveis por esse projeto ter sido aprovado e ser uma realidade hoje, né? A regulamentação do transporte hidroviário está começando agora, é um processo longo, mas que certamente vai trazer benefícios para a população, para o estado, né? Para toda a nossa coletividade. Deputado, quero agradecer também a presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, João Rufino, presidente da ASERPAN. É um prazer estar aqui na ABN participando ao lado do João, desse assunto tão importante que foi dito, que é a regulamentação do sistema hidroviário do nosso estado. Então nós aqui discutimos um projeto oriundo do Executivo na Assembleia, discutimos esse projeto e que houve alguns ajustes, sempre com audiências públicas, consultando aqui a ASERPAN através do João Rufino e a sua equipe técnica, e temos certeza que formatamos um projeto importante para a sociedade, não só de Manaus, mas de todo o estado do Amazonas, que depende desse transporte importante para a nossa economia. O governador Wilson Lima mandou esse projeto há mais de um ano lá para a Assembleia e, como eu disse, esse projeto passou por várias audiências públicas e por consultas também públicas, para que a gente pudesse apreciar e votar esse projeto que agora já está para a sanção do governador do estado. Eu lembro que era uma bandeira de vários candidatos, sempre foi bandeira de vários candidatos, porque a gente tem uma frase que virou referência, né, que nossas estradas são os nossos rios, e se levantava muito essa bandeira durante várias campanhas e nada era feito, né? Ficava muito no campo das ideias. Mas hoje a gente já consegue ter uma certeza de que vai ser regulamentado esse transporte hidroviário. Não tenho dúvida de que, como você disse, bandeiras de vários candidatos em campanhas políticas. E nós não entendíamos, mas por que um projeto, um setor tão importante para a economia do nosso estado, não só para própria transporte de carga, mas também de passageiro. Hoje, no interior do Amazonas, nós não produzimos nada, tudo vai de Manaus, tudo vai daqui, portanto, tem um custo nisso aí. Se você não tem a regulamentação disso aqui, esse custo até aumenta, não é porque não temos uma forma de regulamentação. A gente consegue identificar onde era esse entrave? Por que isso não saía do campo das ideias, não saía do papel? Acho que vontade política, eu acho que tudo é vontade política. Na hora que você tem a vontade política, diz eu vou fazer, eu tenho uma caneta, o executivo vai lá e faz. Isso não é prerrogativa do Poder Legislativo. É de aprovar, de apreciar e aprovar. Votar e aprovar. Agora, a prerrogativa de encaminhar é do Poder Executivo. Eu não vi que nenhum outro governo se interessou, até hoje, não sei porquê, em regulamentar esse setor. Muitas vezes
Eu também não sou, além de deputado, eu também sou armador, nós temos algumas... Você já acompanha essa história? Já acompanho essa história. E nós passávamos até vergonha quando a gente ia num outro estado, que alguém dizia que o Amazonas não tinha uma navegação regulamentada. Como é que eu vou pensar em ter acesso a fundo da Marinha Mercante, por exemplo, que hoje o transportador ele tem direito mas como é que o agente financeiro vai financiar para aquele armador se ele sabe que ele não tem direito, ele não tem a concessão daquela linha de recreio ou de carga para aquela determinada região? Então precisava regulamentar. Como disse, só não entendia por que nem o governo se interessou nessa regulamentação, tendo em vista que é a importância deste segmento para o estado do Amazonas. Você não tem ideia de quantos passageiros são transportados anualmente, em torno de 6 milhões de reais, 6 milhões de passageiros são transportados anualmente para diversas cidades do interior do estado, né? Então, e carga, você não tem ideia de carga que vai sair, o quanto gera isso na nossa economia. Eu fico imaginando o teu desafio, filho, à frente da ARCEPAN, para esse momento, que é um momento realmente, é um marco dentro do transporte hidroviário, dentro da navegação aqui no estado do Amazonas, porque como o deputado falou, nós não temos noção ainda, justamente por conta dessa falta de regulamentação, da grandiosidade que é, em termos de números certos, né, precisos, de quantas, por exemplo, quantas embarcações nós temos, né? Não temos esse número ainda. Então é um grande desafio para a ARCEPAN, até em termos de fiscalização também. Exatamente. Sem dúvida, talvez o desafio mais importante da agência. E olha que nós tivemos recentemente a Lei do Gás, que foi em março, né? Foi aprovada a abertura do mercado de gás, que também é um desafio muito grande, mas de algo que já vinha caminhando para uma regulamentação. O transporte público hidroviário intermunicipal, ele já existe há muito tempo, né? Isso faz parte da história do nosso estado, né? Da formação dos municípios. Então, tem uma frase que eu li que eu acho que sintetiza muito bem isso, né? O transporte hidroviário na Amazônia, ele é a economia e a vida social. Então, isso é muito forte e isso reflete a importância. Vários governos tentaram, nós temos registro de mais de 20 anos de tentativa, de encaminhamento de projetos ruins, muitas vezes, projetos que não foram conversados com todos os agentes, né? Isso é importante frisar. Esse projeto ele foi encaminhado na Assembleia no ano passado, né? Desenvolvido em 2019, a pedido do governador. O governador que teve esse empreendedorismo, né? Essa iniciativa de regulamentar o que nunca foi feito, que já existe há muito tempo. E aí vários acidentes, nós sabemos que vários acidentes existem, acidentes inclusive que a gente não tem conhecimento por não ter vítimas fatais, mas eu li um dado não tem registro. Em 2018 ter 70 acidentes, né, no ano. Então é um universo ainda muito desconhecido, né? E isso torna, obviamente, um desafio muito grande. Mas o governador tem orientado para que nós fizéssemos os estudos necessários para reestruturar a agência, não só para o hidroviário, mas para toda a sua regulamentação, entendendo a importância do trabalho da regulamentação na melhoria do serviço público. Nós já estamos em estudos bem avançados para encaminhar uma proposta de concurso público, né, que nós esperamos. Precisa reestruturar, não tenha dúvida. A agência tem 22 anos, vai fazer 22 anos agora, e ela não tem um quadro próprio de servidores que foram nomeados para a agência reguladora. Desculpa, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a população nem conhece ainda muito bem o trabalho da agência. Esse é outro desafio que nós temos, de levar a agência ao conhecimento da população. Inclusive eu tenho um material aqui que nós entregamos numa campanha que nós fizemos agora no feriado, para começar a ter o link com a população. A população precisa conhecer a agência e o papel da agência no governo, para a melhoria do serviço que ela utiliza, né? Era a ARSAN, a antiga ARSAN, que foi criada em 99, e em 2019 modificou-se para a ARCEPAN, né? Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas. Então é um desafio muito grande, mas que tem uma equipe muito motivada. O próprio governador tem sinalizado, já determinado que todos os meios necessários fossem implementados para que nós possamos, nesse processo de regulamentação da lei e da regulação do serviço em si, né,
obviamente que haverá uma expectativa muito grande, nós possamos fazer frente a esse desafio. A Marinha, a Capitania dos Portos, está envolvida também nesse contexto? Na realidade, a Marinha, Márcio, ela fiscaliza a regularidade da navegação, né? Se a tripulação está correta. Você sabe que a CEPAM nunca vai achar que chega lá, que ela vai tratar de tarifas, vai tratar de fiscalização, mas não aquela tripulação. Por exemplo, isso é uma atribuição da Marinha. A Marinha vai dizer lá que para me armar um barco eu tenho que ter 6 tripulantes, um comandante, um maquinista, um marinheiro, um cozinheiro e tal. Então isso aí é uma atribuição da Marinha. E se a embarcação está com as certidões, por exemplo, de navegabilidade, é uma vistoria de flutuando, é uma vistoria em seco, isso aí é a Marinha que vai dizer, todo ano eu renovo aquela vistoria. Isso não é um caso da CEPAM, isso é um caso para a Marinha. Então a Marinha, se a CEPAM que vai ver lá questão de tarifas, de alguma outra coisa mais que vai na sua atribuição, tem alguém clandestino. Clandestino no sentido de estar fora da linha dele, da linha dele, da área lá, então nesse caso, agora a capitania não, ela cuida da segurança da navegação. Ela vai lá fiscalizar se a balsa ou se o empurrador tem a vistoria de conformidade, que eles chamam, a vistoria flutuando, vistoria seca. Isso aí é problema da Marinha. Nós temos que levar em consideração, viu, que o transporte fluvial é o transporte mais barato do mundo, entendeu? É um transporte que se você leva daqui para Porto Velho, por exemplo, uma balsa com 6 ou 7 milhões de litros, com 6 tripulantes. Você imagina se você fosse levar isso em caminhões, daqui para lá, quanto é que isso custaria? É um transporte barato que tem que ser incentivado. E é justamente isso, essa regulamentação vai incentivar esse transporte, porque é um transporte barato, é um transporte que serve a população e que, sem dúvida nenhuma, vai atender as exigências, a necessidade da população. A gente está perguntando, já estão mandando perguntas aqui para a gente, já a gente vai começar a fazer o papo reto junto com o pessoal, mas o senhor falou da tarifa do transporte barato, né? Com essa regulamentação, essa tarifa ela tende a baixar ou aumentar? Eu acho que essa tarifa quem regula é o mercado, né? Você sabe, na hora que eu tenho mais serviço, a oferta de mais serviço, certamente a tendência é. Mas eu preciso ter essa oferta regulamentada. A ideia é gerar mais demanda? Aliás, mais oferta para a população? Em termos de transporte? Eu acho que na hora que você se sente seguro, que você vê que aquele mercado é promissor, você vai lá e investe para colocar mais demanda. Eu acho que até para isso mesmo, para se investir nesse transporte hidroviário, era preciso ter essa regulamentação. Como é que eu vou investir, eu investidor, vou colocar um barco para fazer linha lá para Tefé ou para Coari? Não tem regra nenhuma, e se eu sei se amanhã eu estou lá ou não estou. Então, na hora que a CEPAM delegar, direcionar essas linhas, olha, aqui esse município só comporta 5 linhas, só comporta 6 linhas. Então você vai ter aquela linha lá por um determinado tempo e que você vai ter recurso para pagar o seu financiamento e certamente suprir a sua necessidade. Hoje, você a agência já tem ideia do que seria necessário para ter realmente uma estrutura para fazer essa fiscalização, tanto do transporte hidroviário quanto do transporte intermunicipal, do gás? Sim, nós já temos números bem avançados. Nós estimamos aí que cerca de 250 a 300 pessoas só para hidroviária naquele cenário ideal. Obviamente que você vai fazer concurso, você tem que criar cargos por lei, você tem que ter orçamento, né? O Estado ele está saindo, né? Assim como o país e o mundo, na verdade, né? De uma situação mais delicada economicamente falando, em razão da pandemia. Então, são esforços que serão implementados na medida das condições fiscais do Estado, né? Nós temos um ideal a se perseguir, né, que nós iremos trabalhar de forma processual para ter no menor tempo possível a estrutura necessária para, em cada um dos portos que existem, os estados dos 24. Pois é, isso que eu vou pensar. Imagina assim, quantos portos capacitados para receber uma estrutura da agência, né? Então, seriam os 60 municípios ou teria que ter os municípios chaves, polos, para poder receber essa fiscalização, ter mais acesso? Nós temos um número de 43 portos, né, que são administrados pelo DENIT, que é um outro parceiro, né, o deputado
falou aqui dos agentes, tem a Marinha, né, por meio da Capitania, tem o DENIT, né, tem a IMOC, que é quem administra as hidrovias, tem também a ANTAC, que é quem fiscaliza o transporte hidroviário federal, interestadual, né? E internacional, né, que opera, né, tem operado também nos municípios que são fronteiriços também. Então é um conjunto de órgãos que precisam trabalhar de forma integrada, né? A solução para a melhoria desse transporte, que começa com a lei, ela envolve essa integração desses órgãos que são responsáveis, cada um na sua atuação. Como o deputado bem falou, a Marinha tem uma atribuição específica em relação à segurança da navegação, mas ela não regula o serviço. O serviço é que será regulado pela ACEPAM. Qualidade, eficiência, segurança e tudo aquilo que é detalhado disso é que será normatizado, regulado e fiscalizado pela agência. Questão tarifária também. Nós temos que ter o cuidado para definir linhas, embarcações, para que o sistema de transporte que está sendo criado ele não seja comprometido no seu equilíbrio financeiro e econômico. Então, tudo isso é objeto de estudo técnico para se definir, né? Tarifa, linhas, para que o sistema ele possa ter equilíbrio, tenha uma tarifa módica, né? Tenha modicidade tarifária e funcione e gere os benefícios para a população. Eu estou te perguntando isso porque a gente tem um grande festival folclórico, que é de Parintins, Sim. E o fluxo de embarcações que trafegam pelos rios é uma coisa absurda. Se contar, ninguém, como a gente falou, né? Não temos números precisos de quantas embarcações fazem esse transporte intermunicipal hidroviário. Então, desde das embarcações credenciadas quanto as clandestinas. Sim. Então, isso aí também vai ajudar nesse processo. Com certeza. Você, na hora que... Quem é que não quer estar legalmente, né, para poder fazer esse transporte sem nenhum tipo de risco, né? Quando se tem um festival, muitas empresas que hoje fazem clandestino, muitos armadores, vão lá, eu vou me regularizar porque eu sei qual é a tarifa que a ação vai determinar, então, qual é a fiscalização da capitania. Então isso é muito importante. O importante é que a gente tenha esse marco inicial, que é a lei, que aí vai fazer com que todos proprietários vão procurar para se regularizar, regulariza na capitania, regulariza na ACEPAM. Você falou agora de como é que a ACEPAM vai direcionar essas linhas, né? Eu acho que a ACEPAM, por exemplo, se tem um município que tem um determinado fluxo de passageiro, ela tem como medir isso aí. Por que está ali, tem um fluxo que cada embarcação pega 100 passageiros, a lotação é 100 passageiros e faz uma linha mensal. Então se eu tenho um transporte de 1.000 passageiros para aquele município e vice-versa, eu vou ter que ter pelo menos umas 6 linhas lá que comporte os armadores a ter uma receita e que também não comprometa também a navegação, né, a navegabilidade seja feita com segurança, né? Você precisa fazer isso. Então eu acho que tudo dependia, por exemplo, de um marco de termos dessa lei aí aprovada, e aí sim, a CEPAM, aí o governo vai dar estrutura. Por que o governo, qual era a estrutura que tinha, por exemplo? Nós temos aqui a SNPH, que era uma sociedade que só servia quando tinha as balsas para Manacapuru. Depois, não teve mais balsa, está lá, não sei nem o que faz a SNPH hoje. Que certamente não tem como o governo investir lá para quê? Para pagar folha, né? Então tem que pegar e investir hoje na CEPAM para que a CEPAM possa, através da sua estrutura, prestar um serviço de qualidade para a população. Olha, eu estou recebendo aqui, eu vou para essas perguntas aqui, ó. O nosso espectador está dizendo aqui que os donos de lanche e o poder público debateram muito esse assunto, tendo em vista que a gratuidade das passagens para os menores e idosos impactam muito no valor final de cada passagem e pode assim encarecer o valor do bilhete. Como é que o poder público vai agir para não sufocar os empresários e assim afagar os usuários? Apagar. Né? Agradar os usuários e agradar os empresários nesse sentido desse equilíbrio do valor da tarifa, tendo em vista que tem gratuidade de idosos e crianças.
crianças. Mas veja bem, deixa eu é limitado. Por exemplo, idosos é lei federal, né? Você tem lá a lei que obriga tantos idosos a prestar serviço, isso é em ônibus. O Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é um percentual que ele deve transportar. Criança, eu não sei se está também do Estatuto da Criança, eu acho que não existe isso. No projeto, para as crianças de até 5 anos, há gratuidade, né? Desde que não ocupem. Mas que vai acompanhado do pai ou da mãe, exatamente. Né? Isso? Que aí paga. Idosos são 2 vagas, né? O que fala a nossa Constituição, que são 2 vagas. E o excedente dessas vagas tem o desconto. Essa questão é uma questão um tanto quanto delicada, principalmente para a agência reguladora, porque muitas vezes se nasce no âmbito da Assembleia projetos que são importantes, iniciativas importantes para a população, mas que precisam ter essa avaliação de equilíbrio, né? Você vai criar uma nova gratuidade, essa nova gratuidade ela tem que vir acompanhada da sua contrapartida, para justamente não penalizar os demais passageiros, os armadores com tarifa. O famoso estudo de impacto. Exatamente. Inclusive, nós, houve uma emenda de um colega deputado que contemplaria estudantes o estudante hoje no interior do estado, por exemplo, o governo federal paga transporte escolar. Aí se nós tivéssemos concedido isso no âmbito da lei, esse estudante ia ficar andando de uma cidade para outra, para festa, para algum outro lugar. Aí sim, pesaria para o armador. Tem que fiscalizar agora se os recursos federais estão sendo aplicados nesse transporte, na educação. Está falando, porque aí se ele tem lá o tecnológico, algum outro tipo, o governo federal paga, muitas vezes o governo municipal, para que leve aquele aluno até, então não precisa. Então nós tiramos essa emenda do Estado, tiramos e isso aí não pode ficar tranquilo que a gente não vai... Na lei a gente tirou a emenda que contemplaria esses estudantes. Olha, outra pergunta aqui é em relação a termos, né? Se fala muito em regulamentar o serviço e em muitos debates se ouve sobre regulação do serviço. Qual a diferença disso? Regulamentar o serviço e regulação do serviço. É uma pergunta interessante. A regulação é o processo que a agência reguladora executa quando tem sob a sua atribuição aquele serviço. Vamos pegar hoje a água, saneamento. A prefeitura, a AGEMAN, ela regula o serviço de fornecimento de água. A ACEPAM, ela regula o fornecimento de gás natural canalizado. O que é regular? Aquela administração com base na legislação, com base nas normas. A própria ACEPAM também edita, que foi regulamentado, né? Essa é regulação, é o processo que nunca acaba. A questão da tarifa, isso entra no processo da regulação. A regulamentação é o que será feito, na verdade, vamos entender assim tecnicamente, né? A lei foi aprovada e será sancionada pelo governador. A lei, o dispositivo da lei fala que em 120 dias ela será regulamentada. O que é isso? Por meio de um decreto, um ato do governador, ele vai especificar vários dispositivos da lei, porque você não pode, numa lei, num projeto de lei, definir todas as minúcias de determinada ideia, né? Existem questões que precisam ser objeto de regulamentação por decreto, que isso acontece quando for necessário. Para toda vez que mudar alguma coisa naquela situação, tem que fazer uma nova lei. Então, a lei ela cria os parâmetros principais, ela estabelece ali aquele arcabouço, aquele embasamento com as principais definições, e a regulamentação, que é um processo seguinte, ele vai trazer detalhes, prazos, procedimentos. Isso é a regulamentação. A regulação é o trabalho da ACEPAM que ela vai fazer a partir exatamente da lei. Regular tarifa, por exemplo. Está regulando tarifa, não é? Normatizar, regular, fiscalizar, administrar interesses conflitantes que poderão surgir entre usuários, prestadores de serviço. Esse é o papel da regulação. Só fazendo um parâmetro rápido aqui, porque é um assunto que me empolga muito e eu gosto muito. A regulação, de certa forma, também é um trabalho pouco conhecido no serviço público, né? Isso
veio lá dos anos 90, quando começou o processo de intensificação, lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, e aí o Estado, ao passar a iniciativa privada a determinado serviço, como por exemplo as telecomunicações, houve a necessidade de se criar uma figura que é a agência reguladora, que ela vai, a partir do momento que aquele serviço passa a ser executado por uma empresa privada, por exemplo, a agência vai fazer essa regulação, para que as regras não sejam as regras deles, ao seu bel prazer. Tipo, tá, preço de tarifa. Exatamente. Tem que passar. Tem que passar, exatamente. Não pode haver preço abusivo. Porque imagina se não houvesse regulação, o camarada colocaria o preço que ele achasse que fosse conveniente a ele, né? Então a agência vai avaliar, e é bom também, isso não é ruim, é bom que se diga que isso é bom porque a agência ela é uma garantidora de contratos. De direitos. E os reajustes tarifários são previstos. E até porque essa regulação ele não vai fazer por sua livre e espontânea vontade, ele vai consultar, entendeu? Exatamente. Não, vai consultar custos e tal para poder regular essa tarifa. O cara vai chegar lá e vai dizer, não, eu quero hoje, eu cobro 10, vou cobrar 20 amanhã. Não existe isso. Ele vai dizer, aí o João vai dizer, não, meu amigo, aqui isso aqui pode chegar no máximo 12 ou 13, e aí há um consenso nessa discussão, aí sim se regula, chama-se regulação. A tal da segurança jurídica. A CEPAM ela é uma promotora de segurança jurídica, né? Aí eu falo aqui dos agentes econômicos que estão naquele serviço. O trabalho da agência reguladora, isso eu falo, as federais, a essência do trabalho de regulação é um trabalho previsível. Tem que ser previsível, né? Por isso é que há essa normatização, essa regulação, e aí quem vem investir, explorar aquele serviço, ele já sabe como vai funcionar a regra do jogo. E quando ele tem a certeza, a garantia de que a regra do jogo vai ser mantida, né, pelo poder público, isso é um incentivo para vir novos investimentos. Maravilha. Não tem data, né, mas já tem uma previsão de quando o governador vai sancionar, enfim, Então há uma expectativa que ainda essa semana, nos próximos dias, haja esse ato. Para poder começar a contar o prazo. Para contar o prazo, eu acho que no máximo, como é uma semana curta, né, que está começando hoje, já acaba depois de amanhã. Pois é, né? Talvez, se não, mas acredito que na próxima semana, em breve. Eu acho que o passo mais importante nesse processo foi dado. Saímos do zero. Exatamente, saímos do zero. Saímos do zero. Agora é meio que um processo já... Vão haver ajustes, né? Vai haver aí alguma coisa nesse sentido de cada vez mais melhorar. Claro. Né? Eu acho que muita coisa, como ele disse, que pode ser feito por decreto. Se questionou, por exemplo, durante a tramitação da matéria, alguns deputados, por exemplo, criar um fundo para manutenção. Hoje existe o fundo da Marinha Mercante, que você pode financiar. Mas o governo não pode criar fundo, nem nós podíamos, se nós tivéssemos colocado isso aí, certamente o governador vetaria, porque é uma atribuição do governo criar fundo, porque se eu crio um fundo eu tenho que dizer de onde é que vem o recurso, né? Então isso aí. Mas nada impede que o governador possa regulamentar e criar uma linha de crédito na FEAM que possa dizer, olha, tem uma linha de crédito aqui orçamentária para financiar barco, aqueles que queiram modernizar a sua frota. Eu acho que isso é uma que o governador pode regulamentar. Uma outra coisa que foi muito questionada, e o João sabe, subsidiar o combustível, né? Porque alguém alegou porque a empresa de ônibus tem subsídio de combustível, a empresa de aviação tem combustível, por que não a navegação? Mas isso é uma atribuição do executivo. Se o executivo quiser amanhã regulamentar que possa ter uma subvenção para recreio ou para isso, tranquilamente ele pode fazer, porque é uma atribuição dele, é uma atribuição do executivo. Então tem muitas coisas que podem ser que é uma competência e atribuição do governador. Olha, estão perguntando aqui, na Marina do Davi estão cobrando passagem de criança a partir de 1 ano para a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Isso é legal? Bom, primeiro esclarecer que a competência da ACEPAM, tem que se falar para deixar claro. E é bom porque é bom esclarecer. Para não parecer que estou jogando, né, responsabilidade. Mas o fato é que tem uma questão legal, né? O transporte intramunicipal, dentro dos limites da cidade, ele é de competência da prefeitura. Ou seja, a comunidade Nossa Senhora de Fátima é para o município de Manaus. É municipal. Manaus. Então, aquilo que acontece no município de Manaus, nós não podemos fiscalizar, não temos
é amparo legal para isso. Mas agora me surgiu essa dúvida. Eles têm uma agência reguladora. Existe essa agência A municipal? prefeitura tem, municipal tem. A AGEMAN, que é a agência municipal, exatamente. Inclusive, Fábio Alho está agendado para vir aqui para responder justamente essa pergunta. Boa pergunta para ele, já anote aqui. Está convidado a vir aqui para responder essa pergunta. Mas é bom que se diga assim, esse é um serviço que acredito que não esteja regulamentado, né? Também. Então, se não está regulamentado, a AGEMAN não pode, porque ela não tem nenhum embasamento para agir. Mas é bom esclarecer isso, sabe? Sim, claro. Porque assim, as pessoas não sabem. Essas perguntas que chegam para a gente é porque realmente não sabem e não conhecem o trabalho da agência. Exatamente. Então é preciso que a gente coloque isso em pratos limpos, de forma transparente, né, para que a população saiba como cobrar, talvez, da Câmara Municipal. É a competência. No caso aí, a Câmara Municipal, de fazer o mesmo trabalho que a Assembleia fez. Isso, com certeza. Estou errado ou tô Não, certo? Certíssimo. Cada tem que ser de quem é a competência. Muitas vezes você confunde, acha que a competência é do Estado, não é do município e tal. Então esse conhecimento tem que ser dado à população. Pronto, está esclarecido. Agradeço aí a participação dos nossos espectadores. Estão mandando mensagem aqui, pode continuar mandando para o 994 60 0627, tá? E agora eu quero falar com vocês sobre gás natural canalizado. Eu já há muito tempo ouço essa também, que foi uma bandeira de muitos candidatos: vamos ter o nosso gás natural e isso e aquilo e vai baratear e enfim. Esse gás chegou, mas não chegou, veio e não veio para o consumidor final, para a população em geral. Mas é um processo que está em evolução também. Isso eu vou deixar para o João, mas eu vou só iniciar. Por exemplo, nós não tínhamos uma empresa aberta aqui de gás. Nós tínhamos uma empresa que foi constituída, direcionada, não é, com o percentual do Estado muito pequeno, acho que 17%, né, o percentual das ações do Estado, e um investidor que fica lá fora, que foi quem investiu. Você vê que tem uma ideia, foi construído esse gasoduto para cá, e esse gás volta novamente para os postos, é reinjetado porque não tínhamos consumo em Manaus. Aí eu te pergunto, como a empresa era estatal, é estatal a empresa que tem, o governo não vai tirar recursos para investir isso até para o setor privado. Qualquer hoje, com a abertura que foi dada, com a lei que nós aprovamos na Assembleia, né? Então, aí sim, você vê que tem postos de gasolina aqui, se eu não me engano, 2 ou 3 postos de gasolina só que vem de gás, não é isso? Eu acho que é isso, 2 ou 3. A tendência agora tem mais postos e mais. Eu, por exemplo, no meu prédio onde eu moro, eu fiquei impressionado porque todo mês tinha lá um caminhão da Fogás, lá de Amazon Gás, não sei, lembro qual era, para distribuir botijão. E uns 15 dias atrás eu cheguei e a moça falou: olha, está mudando aqui para Cigás. Eu fiquei impressionado. Aí já tem lá tudo, trocou lá o negócio do fogão, tudo direitinho, e já é a Cigás que está fornecendo o gás lá aqui na Recife. Então acho que depois da abertura, depois que tirou esses entraves da empresa que ficou muitos anos, agora vai ter investidores, vai ter interessados nisso aí. Isso aí eu tenho dúvida nenhuma de que isso vai ser para a nossa economia isso vai ser muito importante, porque temos gás. Fizemos o gasoduto para quê? Aqui para trazer o gás para Manaus para quê? Foi para botar termoelétrica, foi para converter carros para gás, como tem baratear o custo, entendeu? Isso não foi feito, mas com a abertura agora, com a nova lei do gás que nós aprovamos, aí eu vou deixar para o João, que é a quem está a atribuição dele, para falar, mas eu acredito muito de que isso vai, certamente, daqui a um ano, nós aqui já vamos sair dessa dependência que a gente tem hoje de outros combustíveis, e o gás vai ser certamente mais um combustível e que vai ajudar muito a nossa economia. É importante também fazer, é um assunto também complexo, né? É importante fazer alguns esclarecimentos e algumas definições, né? O gás que vem de Urucu, né, é um gás que a ideia, o projeto foi para energia, né, como acontece para baratear a energia. É para energia, porque são os grandes consumidores, enfim, né, há um investimento nisso, então esse investimento ele tem que ter uma certa segurança. Hoje a produção de gás que vem para cá, hoje inclusive está passando um pouco por conta da questão uma certa crise que se avizinha, né, de energia,
consumo aumentou muito das termoelétricas. 97% desse consumo hoje é das termoelétricas. Nós temos aqui as 5 no interior e as que tem aqui em Manaus. Já convertida para gás, né? Já foram convertidas para gás. Exatamente, exatamente. 97 estou falando de 5,5 metros cúbicos dia. Né? É muita coisa. Então, o excedente é que vem para a indústria, que vem comércio, né, para padarias, lavanderias e residencial. Há uma questão de demanda, né, e de oferta, que tem que ser equacionada, né, para que haja um desenvolvimento desse segmento. O governo tem trabalhado em desenvolver projetos. Nós temos um projeto interessante voltado ao GNV, né, que é o gás veicular, né, que a Cigás, a concessionária, é bom que se reforce, a Cigás é a empresa concessionária do fornecimento de gás canalizado aqui no nosso estado. Ela tem um projeto de financiar a conversão, né, porque na verdade o termo não é conversão, porque ele não deixa de funcionar com gasolina, combustível convencional, ele passa também a funcionar a gás, né? Ela financia, hoje está em torno de R$4 mil o kit, né? Existem alguns problemas técnicos, né, de veículos que não são fabricados previamente, né, para que esse processo de conversão seja seguro, né? A questão da oferta de gás, porque nós temos que ter oferta, temos a Eneva, né, que logo passará a produzir também, mas que também é um projeto voltado para a usina de Jaguatirica, que é lá em Roraima. Então a gente estamos trabalhando com esse excedente para trazer o gás para a realidade da população, né? A própria lei ela fala no gás social, né, que é um imperativo da lei, nós estamos estudando, mas também precisa ser esclarecido algumas coisas. A Cigás, para que ela entre em determinado condomínio, por exemplo, tem que ser feito um estudo de equilíbrio técnico, financeiro, econômico. Né? Exatamente, para que aquele investimento ele tenha um certo retorno. Então, o Estado não pode obrigar, a agência que fiscaliza a Cigás não pode obrigar, vai lá para aquele condomínio e leva o gás para lá. Mas dentro de ter essa responsabilidade social, ela precisa fazer isso. Precisa fazer, mas aí tem que haver o aporte do governo do estado. Certo. Então, assim, o que a gente tem feito lá na agência? Encaminhar os estudos para identificar determinados condomínios de baixa renda, onde a linha, o gás, a canalização passe próximo, daí você reduz o investimento da concessionária e possa fornecer. A gente já poderia adiantar aqui, qual seria esse... Olha, nós temos estudado, já tem um projeto que em 2019, ele inclusive acho que foi apresentado na Assembleia, salvo engano, lá por Viver Melhor, né, que ele passa... de viabilidade, né? Exatamente, ali são cerca de 8 mil famílias. Lá da Santa Etelvina. Exatamente, aqui na próxima barreira. A rede passa ali na Torquato. É uma cidade, né? É uma cidade. Isso. E nós estamos também estudando lá no Manauara, que foi recentemente inaugurado, que é bem mais próximo. Ele é bem próximo, acho que 250 metros. Mas existe essa viabilidade? Isso é um estudo. Já foi concluído? Isso é um estudo que está sendo feito. O Manauara foi entregue agora, esse ano, até 2 meses atrás. O Bolsonaro teve presente na entrega. Exatamente. O Ver Melhor já tem um estudo preliminar, né, mas que está sendo aprofundado. E a empresa ela tem o seu conselho de administração que precisa aprovar esse projeto. Então tem todo um processo, que é aquilo que eu estou falando de segurança jurídica, né? A empresa, ela obviamente que ela tem que cumprir o seu papel social previsto em lei, mas desde que isso não comprometa o seu equilíbrio econômico-financeiro. Mas que bom que vocês estão dando o primeiro passo também, fazendo esse estudo e mostrando para a empresa essa viabilidade. Sim, exatamente. A agência está por iniciativa própria fazendo esses estudos para apresentar a companhia, a Cigás. Olha, eu tenho esse estudo aqui em determinado condomínio que tecnicamente é viável. Qual é a posição de vocês? Ou seja, que para a empresa privada... exatamente. Só se tiver um lucro muito bom, muito alto, para ela tomar iniciativa. É basicamente isso, né? Por isso que o projeto ele tem o objetivo inicial de termoelétricas, porque ali é garantido, o consumo é frequente. E ali, salvo engano, são mais de 30 mil famílias no Viver Melhor. O Viver Melhor são 8 mil apartamentos.
8 mil apartamentos, unidades habitacionais. Então, são 40 mil pessoas vivendo ali? Vamos calcular mais ou menos 40 mil pessoas na cidade. Mais ou menos. Cidade. É um município desse aí. Isso é um projeto que vem sendo discutido com a concessionária, né, para que ela se posicione em relação a essa situação. É viável? É. Então vamos fazer. Não é? Por que não é? Então eles têm que, não é só dizer que não é viável, eles têm que demonstrar, até porque a lei agora traz esse componente do gás social, né, da tarifa social do gás, né, mas que também precisa, quando não há essa comprovação dessa viabilidade, aí o Estado pode entrar, né, com alguma participação para que haja o equilíbrio, promover o equilíbrio, né? Mas isso tudo já tem data para se fechar, se concluir, ou ainda está Ainda esse ano, a SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, porque a SEDEC, vamos colocar os papéis, né? A ACEPAM é a agência reguladora, né? Ela atua basicamente a partir da assinatura do contrato. Quando eu falo garantidora de contratos, é porque ela atua ali. Houve aquela expansão da rede, houve aquela definição ali, a partir dali, com as normas, a ACEPAM passa a atuar. Essa definição de estudos e levanta projetos, isso tem mais a ver com as competências da SEDEC. A SEDEC tem desenvolvido alguns projetos, inclusive de GNV, né, para que o Estado ele avance nessa questão do gás, porque isso é uma preocupação do governador, de que o gás seja uma realidade para a nossa população. Haja vista aí o preço do GLP, né? Mais de R$100 é a botija. A gente está recebendo aqui informação que a BR-174, no quilômetro 482, os caminhoneiros estão fazendo a manifestação, fecharam a rodovia. Então ninguém consegue trafegar mais na 174, nesse trecho aqui do quilômetro 482. A Polícia Rodoviária Federal está no local para monitorar a manifestação. Isso é depois da reserva. E o protesto é em função reflexo do 7 de setembro. Né? Estão protestando contra o Supremo Tribunal Federal. Lá no quilômetro 400 para você ver, né? O reflexo está vindo para cá. E, enfim, o Brasil inteiro está se manifestando com as declarações. 10 estados? 10 estados fechando. Rodovias. 10 rodovias. 10 estados com rodovias fechadas. 10 estados com rodovias fechadas. Então, é reflexo do 7 de setembro, reflexo das declarações que foram feitas. É reflexo do Sérgio Reis também? Reflexo de tudo que a gente está vivendo no nosso país nesse momento. Reflexo das declarações do presidente, reflexo das declarações de alguns parlamentares, dos ministros do STF, enfim. A gente vai acompanhando isso com detalhes. Você acompanha todos esses detalhes na agenciabrasildenotícias.com.br. Está subindo já esse material lá para o nosso site. Você pode acompanhar com mais detalhes na agenciabrasildenotícias.com.br, em todas as nossas plataformas digitais. Voltando ao gás natural, mas já é também mais um passo, né, João? A ser dado aqui em questão desse gás natural que era tanto esperado. O gás natural ele tem várias aplicações, não só para a geração de energia, que é o principal deles, mas também por meio do GNV nos veículos, né, economia em torno de 40% em relação à gasolina. Também na climatização, né, inclusive Manaus ela tem hoje... Pois é, rapaz, eu ouvi isso também, que poderia ajudar na questão da climatização. A economia ainda é maior, né, em relação aos aparelhos convencionais, só que existem vários problemas, né? Hoje nós não temos aqui uma fabricação de equipamentos em escala, né? Isso torna o custo de implantação, de conversão muito alto. Nós estamos preparando um evento, chamando a classe empresarial, chamando as empresas, a Samsung e a LG, são as duas empresas que têm no mundo, né, hoje essa tecnologia. Mas eu vou te falar uma coisa,
só de já sair do campo das ideias, já se pensar em melhorar o serviço, porque eu costumo dizer, você com chuveiro elétrico, você vai pagar uma energia absurda. Mas se você tiver um chuveiro a gás, que vai esquentar a água da mesma forma, sua energia vai baratear. É bem diferente. Né? E hoje, e com ar-condicionado a gás, que é possível, então, mas... como disse o João, não tem empresas fabricantes, mas certamente quando tiver o gás funcionando, nada impede, não. Então, não, talvez não fabricando, mas que venha de fora, já onde existe países com sucesso com aparelho a gás, vai trazer para vender. Da oferta e da demanda, né? Então, para que as empresas tragam para sua linha local, no caso a LG, oferta, né? Ela tem que ter oferta, porque ela vai investir numa linha de montagem de um equipamento que ela hoje não tem aqui, né? Então precisa ter a demanda, né? E a demanda também muitas vezes não avança porque não enxerga a oferta se tornar uma realidade. A agência tem esse papel também de entrar como uma mediadora, né, de identificar quais são os potenciais consumidores, conversar com as empresas, né, com as empresas que trazem ou que hoje trazem de fora esse equipamento, para apresentar um plano, de repente, que possa isso ser viável, eles investirem numa linha. Não é uma regra da agência. Isso é uma visão diferenciada que vocês estão fazendo dentro da CEPAM. A gente procura, porque nós temos que buscar essas iniciativas, né? Claro. A agência ela tem que apontar também, sugerir ao governador conversas com a própria Cigás para que a coisa desenvolva. Ela tem que ajudar, ela não pode atrapalhar, mas ela pode muito bem fazer esse trabalho, né? Fazer esse trabalho de acompanhamento. Nós temos aqui um caso bem interessante, que foi um projeto desenvolvido no âmbito da agência em 2019, que é do Polo Oleiro, né? Com relação às olarias que tem ali em Iranduba, para que se criasse um polo para usar o gás, né? Porque sabe que os fornos, tem muita coisa artesanal ainda. Eles queimam de tudo, né? Queima lenha, queima pallet, né? Então tem uma questão ambiental também. E há um projeto em discussão hoje, inclusive lá na Assembleia, para que se utilize o gás natural, se crie lá uma estrutura para que elas fiquem concentradas, que no quilômetro 45. Tem capacidade para atender todas essas ideias que vocês estão dizendo? A Cigás já sinalizou. Passa uma rede lá, não tem? Sim, passa próximo, ela passa bem próxima ali, ela passa ali. Tem a gente está falando de indústrias, a gente está falando de vamos supor, como a gente falou, né, do viver melhor. Sim. A gente está falando de um gás natural veicular, a gente está falando de gás natural para um projeto para ar-condicionado, de climatização, tudo isso. Existe essa capacidade de gás no nosso estado. Esse é um estudo paralelo, né? É um estudo paralelo, porque gás existe, o gás está lá, né? O gás está aqui, na bacia do Solimões. Está lá. O que está instalado tem uma limitação. Sim. Né? É preciso também que venham também novas empresas para explorar o gás, né? A exploração e produção do gás, que aí já é a ANP, né? Isso já é uma regulação da ANP. A agência, a CEPAM, ela está fazendo esse diagnóstico macro, independentemente de suas competências, para que apresente propostas, estudos que sejam interessantes para o governo tocar, né? Com outra secretaria, com articulação, com o Ministério. Ainda traz mais trabalho para ti, né? Mas regulamentar tudo, para regular tudo isso aí. Mas é válido, porque o resultado é a melhoria, qualidade de vida para a população, vida econômica do Estado, né? Melhorar. Essa é a grande preocupação do governador. Quando eu estive com ele em abril, tratando sobre isso, eu vi essa preocupação, que nós criamos uma expectativa que agora nós precisamos fazer frente a ela, né? Então é muito trabalho que está sendo desenvolvido e logo nós teremos aí bons resultados, concretizações a apresentar para que o gás, o gás natural de fato ele entre na vida da nossa população. João, a gente falou agora de estrada com essa manifestação dos caminhoneiros. A CEPAM realizou uma operação chamada Viagem Segura nesse fim de semana, nesse feriadão de independência. Eu queria que você falasse um pouco
dessa operação, quais são os números, qual foi o resultado, o balanço dessa operação, né, já que vocês estiveram muito presentes aí fazendo essa fiscalização nas estradas. Sim. É a segunda edição, né, da Operação Viagem Segura. A primeira foi no feriado de Corpus Christi, lá em junho, e fizemos agora com o feriado da Semana da Pátria. A preocupação, além do trabalho habitual de fiscalização que a agência tem, é com relação à pandemia, né? Nós estamos ainda no momento, né, de pandemia, e como um feriado prolongado ele suscita um aumento do fluxo de pessoas, né? Nós estimamos que cerca de 18 mil pessoas iriam sair de Manaus, tanto pelo modal rodoviário quanto hidroviário. E aqui eu estou falando de transporte público intermunicipal, né? Obviamente que estima-se que cerca de 70 mil carros deixaram a cidade nesse feriado. Essa é uma estimativa da Polícia Militar, e o nosso trabalho é segmentado ao transporte público intermunicipal. Então nós fizemos a operação do sábado até a terça-feira, né, com essa orientação do governador de que nós intensifiquemos a fiscalização para garantir segurança, né, às pessoas que vão utilizar o serviço, seja pela verificação da questão de regularidade daquele automóvel, daquele transporte, daquela van, daquele ônibus, seja pela questão dos cuidados necessários à prevenção da pandemia. Então foi um trabalho muito positivo. Nós tivemos poucas constatações de irregularidades, uma notificação, né? Vários veículos lá não prosseguiram viagem, tiveram que os passageiros descer e vir outro veículo para que continue a viagem. Isso fruto do trabalho de intensificação, né? Agora, além da fiscalização, vocês também fazem um trabalho de educação nesses locais. Exatamente, que é aí a ACEPAM em Movimento, que é um trabalho de conscientização, né? Para que as pessoas utilizem um transporte regular, não utilizem um clandestino, né? Porque não oferece segurança, e dos próprios prestadores, né? Que nós estamos ali não só para fiscalizar, multar, como se pensa muitas vezes. A gente quer melhorar o serviço, melhorar de uma forma que seja bom para os prestadores, dentro das regras, mas principalmente para a população usuária. Então a gente faz esse trabalho educativo, pedagógico, de informar a necessidade os cuidados com relação à pandemia, obviamente, mas também os cuidados de se buscar o serviço regular, o serviço que é cadastrado, que tem o seguro, né, que paga o seguro caso aconteça algum tipo de acidente. E isso certamente oferece um serviço de qualidade melhor, um serviço mais eficiente e mais seguro para a população. A população tem respondido de forma positiva? Você já teve essa percepção? Bastante positiva, né? Esse feedback nós tivemos aí nesses 4 dias. Né? Há um certo, digamos assim, o cara para ali, né? Não, uma certa irritação inicial, porque mas quando a gente entra no ônibus e esclarece qual é o nosso trabalho, qual é a finalidade desse trabalho, por que nós estamos ali, né? Por que 5 minutos, 10 minutos no máximo ali podem representar a diferença entre vida e morte, né? Então isso eles entendem perfeitamente. Entendem que é para a segurança deles, né? A imensa maioria... Eu vou relatar aqui rapidamente um caso, que foi aquele caso de 18 de abril. Eu estava com 18 dias da agência. E aí, um momento muito difícil na pandemia, né? Em abril, nós estávamos na segunda onda ali, número altíssimo de mortes e tal. E aí, na sexta-feira, no sábado, eu recebi um comunicado da CIF, né, que é a Central Integrada de Fiscalização, que tem feito um trabalho hercúleo aí, um trabalho que eu sempre digo que é um trabalho emblemático. Eu acho que o Estado do Amazonas ele tem dado um exemplo de eficiência no combate ainda de respeito às medidas necessárias, que estão mais do que provadas, que são importantes. A CIF ela tem sido muito importante nisso, nós fazemos parte da CIF, e aí recebi a informação de que uma embarcação, no dia seguinte, sairia lá do porto da Balsa Amarela, com 1.200 pessoas, 1.300, falava assim, drogas, e, enfim. Uma embarcação com 1.000 pessoas já está mais do que configurada aí a superlotação, sem contar a pandemia, que naquele momento já era de 50%. Chegando lá, nós vimos aquela cena grotesca, que acho que foi noticiada no Brasil todo, acho que todos lembram dessa situação. Gente bebendo, né? A embarcação lá, assim, a embarcação já estava lotada ao chegar lá.
e já tinha pelo menos umas 300 pessoas que iriam embarcar, né? Assim, estavam lá na fila para serem embarcadas. Nós prontamente acionamos a FVS, a Polícia Militar, para pegar um reforço, né? Porque estava muita gente alterada. Mas no final da história, o que ficou mais impressionante é que as pessoas desceram e assim, um ou outro que falou alguma coisa, xingou, porque já estava também embriagado. A imensa saiu meio que envergonhada da história, né? Entendendo que de fato estava numa situação ali que não podiam estar, reconhecer o trabalho, e quem sabe a gente não salvou vidas ali naquele momento, né? Um momento de alto contágio, e que nós conseguimos, né? O governo do estado, a ARCEPAM, a Polícia Militar, a FVS atuou para que aquela embarcação não saísse, e aquilo certamente serviu como exemplo, porque não se teve mais notícia, né, de embarcações com superlotação após aquele momento. Nós passamos a intensificar a fiscalização e aí o resultado foi alcançado. Bom, quero agradecer a dupla, né, de ter aceito esse nosso convite para bater esse papo reto aqui na Agência Brasil de Notícias. Deputado, suas considerações finais. Eu que agradeço, entendeu? Sempre que achar por bem nos convidar, estamos sempre aqui à disposição. Vamos convidar para a gente participar da sanção da lei, né? No dia que o governador for sancionar, você está sendo mais. Olha, Márcio, é um prazer estar aqui. Eu acho que é sempre bom o parlamentar prestar conta dos seus atos, daquilo que você faz, isso é sempre importante. E vocês, os meios de comunicação aqui divulgam, que fazem isso. Eu não posso estar lá dizendo o que eu faço, mas quando você é convidado, quando você tem um meio de comunicação que divulga isso, eu acho que o parlamentar tem que estar lá e prestando conta à população. Afinal de contas, eu sempre digo que o parlamentar é um procurador do povo, né? Você, quando vota no parlamentar, ele está te dando uma procuração para você representar. Você tem que representar bem. É bem diferente de uma outra procuração que você, se não estiver representando, vai lá no cartório e caça. A procuração do parlamentar é de 4 em 4 anos, né? Se ele não representar, você vai lá e não vota mais. Eu procuro sempre honrar esses votos que a gente recebe da população e procuro sempre também estar sempre em busca de algo que a população espere do aquele parlamentar. Muitas vezes o parlamentar, matérias que não é atribuição dele, é atribuição do executivo, mas você tem como indicar, você tem como pedir ao executivo que faça aquilo, porque às vezes o executivo nem está ligado, ou às vezes não conhece a importância daquilo para determinada região, mas o parlamentar tem, porque ele viaja, ele visita as bases, ele sabe aquilo que é melhor. Esse problema da navegação, já estou com 20 anos aí de parlamento, e sempre ouvindo a mesma coisa, a reivindicação da população, dos armadores, querendo mais segurança, e sempre que eu chegava, como é que eu vou ter segurança se eu não tenho nada regulamentado? Eu preciso ter regulamentado para poder exigir que o poder público fiscalize, que o poder público, como é que o João vai chegar se ele não tem? Ele tem a competência pela ARCEPAM, mas ele não sabe lá se aquela embarcação, ainda agora ele falou aqui em transporte clandestino. Quando tiver regulamentado, não vai ter mais transporte clandestino, porque aquele clandestino não vai ter a sua autorização da ARCEPAM para estar lá iludindo o passageiro. Então, eu acho que é um avanço, tem muitas coisas que precisam ainda ser feitas, mas o governo vai poder ir fazendo, regulamentando, com decreto e tal. Norte, né? Já tem um norte que a gente pode dizer, depois da sanção, temos hoje um marco que é importante para o estado da Amazônia. E o resto a gente vai regulamentando. Muito obrigado aí pelo convite. Quando você quiser fazer também uma visita lá na Assembleia, estamos lá à disposição. Temos uma TV lá de grande audiência lá na Assembleia, que você pode, inclusive, participar lá conosco. Sempre que for convidado, estarei lá. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. João Rufino Júnior, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na Agência Brasil Notícias, suas considerações finais. Eu que agradeço, Márcio, o convite, o papo reto, prazeroso, muito bom. Espero ser convidado outras vezes. Com certeza. Eu quero aqui aproveitar e pedir à sua audiência que nos siga nas nossas redes sociais, @ARCEPAM Amazonas, é importante para a gente. Estamos num momento de divulgação da agência, de chegar até a população que não conhece o trabalho da agência, então é importante que nos sigam lá no nosso site, redes sociais, Facebook, Instagram, que tem muita informação lá bacana, está melhorando isso. Agradecer aqui o deputado,
um parlamentar que foi muito importante para que esse momento, volto a dizer, faço questão de frisar isso, para que esse momento fosse real, né, que ajudou bastante, contribuiu. Agradeço, deputado, pelo seu apoio lá na Assembleia, ao Executivo. O trabalho só está começando, o desafio só está começando, mas eu tenho certeza que essa questão da infraestrutura, né, de transporte, que é uma das marcas do governo Wilson Lima, 1 bilhão aí em vicinais, a M10, isso se junta a esse novo cenário que surge com a regulamentação do hidroviário. Então, acredito que em breve nós teremos aí uma infraestrutura de transporte hidroviário, rodoviário muito melhor e que vai certamente contribuir sobremaneira para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Inclusive tem um disque de denúncia da ASEPAM, né? Nós temos a nossa ouvidoria, é o 984081799. Pode fazer denúncia através desse WhatsApp? Denúncias, reclamações, sugestões, agradecimentos. É o nosso canal de comunicação que nós estamos ampliando. Né, teremos aí em breve aí um aplicativo também para a participação da população mais efetiva, sempre buscando servir melhor a nossa população. Muito obrigado pela presença dos senhores, obrigado pela sua audiência. Lembrando que o podcast Papo Reto acontece toda quarta-feira, mas semana que vem estaremos na terça-feira, em excepcional, fazendo nosso podcast Papo Reto, e durante a semana nós vamos divulgar quem é o próximo entrevistado aqui do Papo Reto. A todos, uma ótima noite, uma ótima noite, né, Pete? Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, no mesmo horário, às 5h03 da tarde. Até lá!